Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus, que é viva e eficaz. Deus, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de estar aqui, ó Deus, juntos, reunidos, Deus, para cultuarmos ao Senhor, Deus, para adorarmos o Senhor. Nós te pedimos neste momento, ó Deus, fala conosco, ó Deus, fale a nossa mente, ó Deus, que os teus lábios, ó Deus, falem ao nosso coração, ó Deus, e que a nossa mente seja transformada, que a nossa mente seja expandida e que nós consigamos sair daqui vendo mais do que aquilo que nós entramos vendo. Deus, é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de falar de um tema hoje, um tanto quanto, digamos, complexo, porque é um tema aterrorizante e ao mesmo tempo ele é um tema que deveria nos trazer paz. É um tema controverso, porque às vezes ele nos angustia, mas às vezes esse tema, ele nos traz acalento. E eu gostaria de falar nessa noite sobre a soberania de Deus. Gostaria de falar sobre a soberania de Deus. E nesse texto, né, Isaías nos conta, né, Deus falando: lembrai-vos disso e tende bom ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Deus, ele vai tratando sobre que o povo deveria confiar nele, porque ele é soberano. Amém? Deus é soberano. E antes de entendermos sobre, ou antes não, né? Para nós entendermos sobre a soberania de Deus, é importante que nós consigamos entender quem é Deus. Porque não tem como nós compreendermos a soberania de Deus se nós não compreendermos quem é Deus. Porque nada faz sentido dentro da soberania de Deus se nós não compreendermos quem é Deus. Não faz sentido. E algo que a gente vai ler esse texto e alguns outros, mas Deus, ele diz assim, ó: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Uma coisa que nós precisamos entender sobre Deus é que Deus é singular. Deus, ele é Deus e não tem outro que se assemelhe a ele. Deus, ele está acima de todas as coisas, Deus está acima de todas as pessoas, Deus está além de todas as coisas. Então, quando nós tentarmos entender quem é Deus, para nossa mente, ela fica muito complexa, porque, vou só citar, inclusive eu já citei uma outra vez numa pregação, mas os cientistas dizem que o tamanho do universo, né, ele tem, na verdade, eu vou colocar exatos, mas é óbvio que ninguém nunca mediu o tamanho do universo, né? Mas o universo, ele tem 13,8 bilhões de distância de anos-luz. É óbvio, como eu disse, ninguém consegue medir uma coisa dessa, né? Ninguém, né? Imagina, você teria que viajar a velocidade da luz, 14 bilhões de anos, de uma extremidade à outra. E nenhum ser humano, né, jamais conseguiu e nem vai conseguir medir o universo, né? Até esses dias eu vi lançaram uma lanterna, e essa lanterna, o foco dela, dizem que ela alcança 50 quilômetros. É bom para pescar, né, quem gosta de pescar. Mas o universo, ele tem 13,8 bilhões de anos-luz de distância. Alguns dizem que ele tem isso também de idade. Aí se você vai para a ciência, sobre sobre o surgimento do nosso universo, a ciência, ela tem várias teorias. A teoria do multiverso, né? Quem já assistiu o Doutor Estranho aí tem noção do que é o multiverso. Mas a mais conhecida é o Big Bang. E aí no Big Bang diz que o universo surgiu da energia onde não havia espaço e nem tempo. E aí ele começa de teorizar sobre isso. E é óbvio que a minha intenção não é entrar nesse mérito, né, no mérito científico da coisa, mas só para a gente entender é que o Stephen Hawking, que não foi o criador do Big Bang, da teoria do Big Bang, mas foi o que
se tornou mais conhecido, ele chega no final de um dos seus livros e ele diz uma frase. Ele diz assim: o que ainda não faz sentido é por que o universo se dá ao trabalho de existir. No final de um dos seus livros, ele chega a um questionamento um tanto quanto filosófico. Um grande cientista, um gênio, ele chega no final do seu livro e ele ainda assim não consegue compreender o porquê que o mundo existe. E aí onde eu quero chegar é que nós cremos num Deus que ele sempre existiu. Ele não surgiu com o Big Bang, ele não surgiu de uma ameba ou de uma energia, ele sempre existiu. E alguns outros cientistas vão refutar a teoria do Hawking dizendo: o mundo não tem toda essa idade. Alguns cientistas vão chegar num ponto, olhando para a história e a parte da ciência, eles vão chegar num ponto que eles dizem assim: o mundo sempre existiu da forma que é. Quem criou o mundo, na verdade, criou da forma como ele é. E nós cremos nesse Deus, que criou o mundo e que o nosso planeta não é o acaso, que a nossa vida não é o acaso. Então esse é o nosso Deus. É o nosso Deus que sempre existiu, existe desde toda a eternidade. E tornando a dizer, na nossa mente, a nossa mente não é capaz de mensurar isso. E então quando nós começamos a compreender sobre quem é Deus, e ele vai dizer assim, ó: e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Aqui nós temos não vou dizer um problema, né? Mas nós poderíamos entrar numa teoria de que Deus, ele não é necessariamente soberano, propriamente dito, mas de que Deus, ele é presciente. De que Deus é presciente. Porque ele diz aqui, né? Eu anuncio o que há de acontecer desde a eternidade, as coisas que ainda não sucederam. É como se Deus fosse onisciente. Deus soubesse de todas as coisas, então antes mesmo de elas acontecerem, Deus já sabia que aconteceria. Isso é chamado de presciência de Deus. Isso é chamado de presciência de Deus. Só que eu creio que Deus é onisciente. Só que eu não creio que Ele é só onisciente. Eu não creio que Ele é só presciente, que Ele sabe antes que as coisas aconteçam, que elas vão acontecer. Porque logo em seguida Ele vai dizer o seguinte: eis que eu digo, o meu conselho permanecerá de pé, eu farei toda a minha vontade. O meu conselho permanecerá de pé, eu farei toda a minha vontade. E uma coisa que me chama a atenção aqui é que esse versículo daí, ele não vai só dizer que Deus só sabe o que vai acontecer. Deus, ele sabe o que vai acontecer porque é Ele que projeta o que vai acontecer. Amém? Deus, ele não só sabe, Deus, ele projeta o futuro. Por que Deus sabe o futuro? Porque Ele projeta o futuro. É Ele que diz o que vai acontecer. Ele não só sabe, Ele declara. É isso que vai acontecer, então é isso que vai acontecer. Então Deus não só sabe que eu estaria aqui. Deus não só sabe que você estaria aqui. Ele tem um propósito dentro do seu próprio conselho, né? Porque Deus se aconselha com Ele mesmo, né? Às vezes a gente acha que, até na aula, a gente estava conversando um pouco sobre isso, e a gente olha em algumas coisas do Antigo Testamento e algumas outras questões, e a gente fica se achando um pouco, a gente fica se achando melhor que Deus. Sabe, quando a gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê crianças sendo apedrejadas, porque Deus mandou que elas fossem apedrejadas, a gente fica olhando para Deus e achando que Deus é mau, de que Deus, ele é injusto, de que Deus está condenando crianças, de que Deus está... Como que Deus faz isso? Imagina se isso acontecesse nos dias de hoje. Imagina se crianças fossem apedrejadas. E a gente olha para isso, e a gente se acha melhor que Deus. Jesus vai dizer assim, né? Olha, se vocês sendo mal,
vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais eu. Então nós não podemos olhar para Deus e enxergarmos na nossa perspectiva Deus. Nós precisamos olhar para Deus na perspectiva dele mesmo. E é muito complexo para a nossa mente conseguir observar isso, porque quando nós tentamos observar, nós tentamos conceber de que Deus controla todas as coisas, algumas coisas começam a tornar o nosso coração angustiado. Eu me angustio. Eu me angustio quando eu penso que veio o coronavírus. Eu me angustio quando eu vejo tornados, furacões, tsunamis. Eu me angustio quando eu vejo todas essas coisas e a gente fica se perguntando por quê. Agora, quando nós concebermos de que Deus é soberano, de que Deus, ele se aconselha com ele mesmo. Paulo vai dizer em Romanos, fala assim, quem é o homem para que dê conselhos para Deus? Você pensou, irmão, a gente tentando aconselhar Deus, a gente se achando mais sábio que Deus, e tentando chegar até Deus e falar assim, Deus, eu acho que o Senhor errou. Eu acho que o Senhor errou quando Satanás já tinha tentado o trono do Senhor, antes mesmo de ele conseguir convencer 1/3 dos anjos. Eu acho que o Senhor errou. Eu acho que o Senhor devia ter condenado o diabo lá mesmo, naquele momento quando ele começou o intento. Eu acho que o Senhor errou quando o Senhor mandou eles para cá. Eu acho que o Senhor errou quando aconteceu tal coisa. Eu acho que o Senhor errou quando tal coisa aconteceu na minha vida. Eu acho que o Senhor errou quando aquela pessoa boa morreu e aquela outra pessoa que é ruim sobreviveu. Eu acho que o Senhor errou quando aquele avião caiu. Eu acho que o Senhor errou quando o meu filho, a minha filha morreu. Eu acho que o Senhor não está compreendendo como é que são as coisas. Eu acho que o Senhor não consegue entender que existem pessoas que são melhores do que outras pessoas, e essas pessoas boas estão morrendo, e as pessoas que são más estão vivendo. Você sabia que existe uma estatística que diz que pessoas bêbadas têm mais dificuldade de morrer? Sabia disso? É estatística, irmão. Estatístico. A estatística diz que uma pessoa que bebe, é mais difícil de ela morrer num acidente. É por isso que eu bebo, né? É por isso que eu bebo. Para minha morte ser mais difícil. Mas a gente vai olhando as notícias na TV. Hoje mesmo teve não um atentado, né? Hoje teve um massacre lá em Blumenau. Esses dias teve um outro, numa outra cidade. E a gente olha e fala assim, Deus, o Senhor está errando e o Senhor não está percebendo. Olha o tanto de coisa que está acontecendo e o Senhor, será que não está vendo nada? E aí a gente, com a nossa grandiosa sabedoria, né? Com a nossa imensa sensatez, com o nosso absurdo intelecto, né? A gente olha para Deus e acha que Deus está errando. O problema é que a gente não conseguiu ainda compreender quem é Deus. E eu não estou dizendo de você, eu estou falando de mim. Porque quanta coisa acontece na minha vida e eu fico me perguntando, por que Deus? Por quê? E nós precisamos entender de que Deus não só sabe o que vai acontecer, Ele planeja o que vai acontecer. Jó, ele diz lá no final, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você sabe qual é o plano de Deus que pode ser frustrado? Nenhum. Nenhum. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. E volto a dizer, isso é angustiante. Isso em algum aspecto é aterrorizante. Porque quando a gente olha para a vida de Jesus, existia um plano de que alguém precisaria trair Jesus.
esse plano de Deus não foi frustrado. Alguém precisou traí-lo. O maior dos pecados, que foi matar o Cristo, alguém precisou traí-lo. E era plano de Deus. E era projeto de Deus. E era propósito de Deus desde a eternidade. Desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido morto. Deus havia planejado tudo. Tem uma declaração de fé de uns presbíteros de uma igreja batista. Eles dizem assim, eu vou ler dois tópicos dela. Eles dizem assim: nós cremos que Deus desde a eternidade, a fim de mostrar toda a extensão da sua glória para o eterno e crescente deleite de todos os que o amam, pelo muito sábio e santo conselho de sua vontade, livre e imutavelmente ordena e conhece de antemão tudo o que vem acontecer. Nós cremos que Deus sustenta e governa todas as coisas, desde galáxias a partículas subatômicas, desde as forças da natureza até os movimentos das nações, e desde os planos públicos dos políticos até os secretos de pessoas solitárias, tudo de acordo com os seus propósitos eternos e sábios para glorificar a si mesmo, para de tal maneira que ele nunca peca, nem jamais condena uma pessoa de modo injusto. Ainda assim, ordenar e governar todas as coisas é compatível com a responsabilidade moral de todas as pessoas criadas à sua imagem. E aí nós nos confrontamos com essa verdade. Nós somos confrontados com essa verdade, de que Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas. E aí nós precisamos nos perguntar, nós precisamos parar para pensar a respeito disso e nos perguntar: mas será que existe algum outro lugar em quem nós podemos buscar esperança, senão em Deus, que governa todas as coisas, que não só sabe de todas as coisas, mas Ele projeta todas as coisas, de que tudo que Ele projeta acontece porque ninguém pode frustrar os seus planos? Em quem outro nós poderíamos esperar alguma coisa? Em qual outra pessoa, ou em qual outro ser, nós poderíamos criar uma esperança a respeito do nosso futuro? Provérbios 16:33 diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Em miúdos, você sabe o que quer dizer isso aqui? Não tem quando você lança um dado? Quem aqui já jogou dado? Quando você lança um dado, até o resultado que sai provém de Deus. Os mínimos detalhes, todas as coisas que acontecem, estão dentro de algum propósito de Deus. Não há eventos pequenos demais que Deus não governe. Isaías 40:26 diz assim: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes. Por causa da grandeza das suas forças, e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Deus governa as pequenas coisas. Deus governa o mundo natural.
Deus governa os desastres que acontecem. Todas as coisas estão sob o governo de Deus. Salmo 147, o 15 ao 18 diz assim: o que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã, esparge a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Ele manda a sua palavra e os faz derreter. Ele faz soprar o vento e correm as águas. Jó 37, de 11 ao 13. Também de umidade carrega as grossas chuvas, as grossas nuvens, e expande as nuvens como a luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espalham em redor para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo na terra. Seja que por vara ou para a sua terra, ou por misericórdia as faz vir. Sabe, quando nós olhamos o mundo, eu não sei você, mas quando eu olho para o mundo eu vejo caos. Quando eu olho para os governos eu vejo caos. Quando eu olho para as universidades eu vejo caos. Quando eu olho para as escolas eu vejo caos. Quando eu olho para as famílias, eu vejo caos. Quando eu olho para muitas igrejas, o que eu vejo? Eu vejo caos. Sabe, nós olhamos para tudo e nós achamos que é quase como se fosse uma locomotiva desgovernada. Parece que não é Deus que governa o mundo, parece que é o diabo, ou parece que é o homem que governa o mundo. Porque para onde a gente olha, é o que a gente vê. Mas o mundo não é uma locomotiva desgovernada. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Amém? Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Nós não estamos numa barca furada. Nós não estamos numa arca furada. Nós não estamos andando em um trem que está desgovernado. Nós estamos num trem onde Deus olha e fala: é isso aí. O que eu ordenei está se cumprindo. E eu vou continuar ainda ordenando, e todas essas coisas não poderão ser frustradas. Porque todas as coisas estão sob o meu controle. Isso é assustador. Porque a gente não tem ideia como o mundo vai continuar andando. A gente não imagina. Mas nós somos daqueles que vamos continuar confiando em Deus. Amém? Nós somos daqueles que vamos continuar confiando em Deus. Quando Jesus encontra uma tempestade furiosa, o que ele diz? Aquieta-te. Sabe por quê? Porque todas as coisas estão sob o seu governo. Todas as coisas estão sob o seu domínio. A tempestade que veio de Deus, e Ele é capaz de aplacá-la. Veio uma tempestade na sua vida, Deus é capaz de trazer bonança. Deus é poderoso, nosso Deus é o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que pode todas as coisas. Tem uma frase, né? Um rapaz fala assim: o que é grande demais para um Deus que tem Gênesis 1 no seu currículo? O que é grande demais para esse nosso Deus?
Deus tem todas as coisas sob o seu controle. Deus, o nosso Deus não é um Deus fracassado. Deus não olha para a terra e acha, fala assim, nossa, eu errei. Eu sou um fracassado mesmo ao jeito desse povo. Esse não é o nosso Deus. Deuteronômio 32, 39 diz assim: vede agora que eu o Senhor, e mais nenhum Deus além de mim, eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Nós precisamos compreender de que Deus tem todo o controle. Nós precisamos compreender que Deus tem todo o controle. E não importa o tipo de luta que nós passamos, ou se é bonança, Deus tem todo o controle. E nada escapa do seu controle. Ele diz: porque eu cumprirei todo o meu propósito. Deus vai cumprir todo o seu propósito. Deus vai cumprir todo o seu propósito. Não é o seu propósito, é o propósito dele. Deus vai cumprir todo o propósito dele. Deus vai cumprir todo o propósito dele. Amém, irmãos? Será que você pode dizer assim? Dizer assim: Deus vai cumprir todo o seu propósito. Deus vai cumprir todo o seu propósito. Tornando a dizer, não é o meu propósito, não é o seu propósito, é o propósito dele. Todo o propósito dele, ninguém pode frustrar. Você não pode frustrar o propósito de Deus. Eu não posso frustrar o propósito de Deus. Deus vai cumprir todo o propósito dele. Nós olhamos, né? A ideia, obviamente, que não é defender políticos, mas nós às vezes olhamos para os políticos e nós falamos: meu Deus, esse homem é errado. Mas sabe o que Deus diz? É Ele que muda os tempos e estações. Ele remove reis e estabelece reis. É Ele quem faz todas as coisas. É Deus quem faz todas as coisas. Glória a Deus por isso. É Deus quem faz todas as coisas. Nenhum propósito dele se frustra. Eu quero que você saia daqui hoje lembrando disso. De que nenhum propósito de Deus se frustra. Uma das coisas, né? Obviamente que eu não vou entrar no assunto, mas quando a gente faz um tempo que a gente não faz encontro com Deus, aí tem uma ministração que fala sobre sonhos. Uma das coisas que me deixa mais amedrontado quando algo é ministrado é: não, Deus quer cumprir seu sonho. Quem disse, irmão? Deus quer cumprir seu sonho. Deus quer cumprir o sonho dele. Deus vai cumprir o propósito dele. E nós precisamos buscar o propósito dele para a nossa vida. É o propósito dele. E aí, Efésios 1:11 diz assim: Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E aí eu queria, antes de finalizar, tem 7 conselhos de um teólogo chamado John Piper sobre a soberania de Deus, que ele diz assim: admiremos a autoridade, liberdade, sabedoria e poder soberanos de Deus. Nunca lidemos com a vida como se fosse um assunto superficial ou leve. Maravilhemo-nos com a nossa própria salvação, que Deus a comprou e operou com poder soberano, e que não pertencemos a nós mesmos.
lamentemos a mentalidade antropocêntrica e que desvaloriza Deus de nossa cultura e de grande parte da igreja. Sejamos ousados diante do trono da graça, sabendo que as nossas orações, pelas coisas mais difíceis, elas podem ser respondidas, porque nada é difícil para Deus. Amém, irmãos? Nada é difícil para Deus, nada. Alegremos-nos que nosso evangelismo não será em vão, porque não há pecador tão endurecido que a soberana graça de Deus não possa alcançar. Fiquemos alegres e calmos nesses dias de grande agitação, porque a vitória pertence a Deus. E nenhum propósito que Ele queira realizar pode ser frustrado. E aí, tem muita coisa para falar sobre a soberania de Deus. Se Deus é soberano, por que a gente tem que orar? Se Deus é soberano, por que a gente tem que evangelizar? Se Deus é soberano, por que a gente tem que estar aqui? Mas, desde o início, né? Eu disse que compreendermos a soberania de Deus, eu acho que é muito complexo para os nossos corações e mentes. Mas eu queria terminar no início do versículo. Coloca para... Tem alguém ali? Coloca o versículo 8, Isaías 46. Ao mesmo tempo que é aterrorizante, o que Deus diz é isso aqui, ó. Lembrai-vos disso. E não é para nos aterrorizar. Lembrai-vos disso e o quê? Lembrai-vos disso e tende bom ânimo. Nós precisamos olhar para a soberania de Deus e não ficar aterrorizado. Deus diz assim: lembrai-vos disso e se alegrem. Lembrai-vos disso e fiquem em paz. Lembrai-vos disso e tende bom ânimo. Lembrem-se disso e tentem ficar calmos, porque eu estou no controle de todas as coisas. Lembrem-se que eu sou soberano e você pode ficar calmo, porque todos os meus planos a respeito de você, eles não vão ser frustrados. Lembrem-se disso, de que eu sou soberano, e tudo aquilo que eu prometi para você, eu vou cumprir. Porque nenhum dos meus conselhos pode ser frustrado. A gente estava conversando, não sei se foi nessa célula, na célula passada, sobre um assunto. E aí às vezes a gente não consegue compreender totalmente aquilo que Deus quer fazer. Deus prometeu a Abraão de que ele seria pai de quantas pessoas? De multidões. Mas Abraão viu? Não. Quando a gente olha para o livro de Hebreus, a gente olha os heróis da fé, a Bíblia vai dizer que esses heróis da fé, eles morreram sem terem alcançado a promessa de Deus. A Bíblia diz que eles olharam a promessa de Deus de longe, e eles abraçaram. Não foram eles que conquistaram, mas Deus, em sua soberania, usou todas essas pessoas para que o caminho fosse aberto e os propósitos dele não fossem frustrados. Agora eles não viram. Então sabe o que pode acontecer? Deus de repente promete algo para nós,
E aí, a gente não enxerga, a gente não alcança, mas Deus de repente está só abrindo o caminho através de nós. De repente Deus está só abrindo o caminho através de você. E glória a Deus, porque os propósitos de Deus são para glorificar Ele, e não a nós. Os propósitos de Deus, eles são para total glória de Deus. Lembrai-vos disso, e tende bom ânimo. Lembrem-se disso, e tenham bom ânimo. Que vai existir momento que a gente vai olhar, sabendo que Deus é soberano, e a gente vai ficar com o coração apertado, porque tem coisas que a gente não entende, e a gente não vai entender. Tem coisas que a gente olha, talvez para a nossa família, e aí a gente vê pessoas se perdendo, e morrem perdidas, e acontece uma tragédia, acho que a Lei estava falando de uma família de pastores que moravam em Diamantino. Ontem sofreram um acidente, morreram os 3, pai, mãe e filho, 4. E aí eu queria só concluir dizendo, teria muita coisa para falar disso, mas é uma coisa que muita gente faz, acaba culpando Deus por causa das coisas. Mas eu quero falar para você de que o pecado não é culpa de Deus. O pecado não é culpa de Deus. E Eclesiastes vai dizer que Deus faz nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos. Então tem coisa boa e coisa ruim que vai acontecer para mim e para você. Tem coisa boa e coisa ruim que vai acontecer para aquela pessoa mais vil da terra. E Deus não é culpado disso. Amém. E eu quero encerrar de novo nessa noite dizendo assim, olha, lembrai-vos disso e tem de bom ânimo. Quando você se sentir frustrado, lembra de Deus e fala, Deus, o Senhor na sua palavra fala para eu ficar com bom ânimo, então vamos ficar com bom ânimo. Vamos ficar com bom ânimo. Ah, mas é uma coisa difícil, vamos ficar com bom ânimo. Amém, irmãos? Gostaria que você fechasse seus olhos. E nessa noite, eu gostaria de saber se existe alguém que gostaria de receber a Jesus. Talvez você nunca o tenha recebido no seu coração. Talvez você creia nele, talvez você acredite nele, mas talvez você nunca o tenha recebido. E eu gostaria de saber se nessa noite existe alguém que gostaria de recebê-lo. Quero falar para você que o nosso Deus, Ele é o doador da vida. Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é soberano sobre a sua vida, inclusive. E eu quero saber se existe alguém que gostaria de recebê-lo. Levante seu braço como um sinal. Gostaria de orar por você somente. Há alguém nessa noite que gostaria de recebê-lo? Há alguém? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é soberano, o Senhor está sobre todas as coisas. Deus, nada há que o Senhor entende, ó Deus, que não se cumpra. Nada há, ó Pai, que o Senhor queira fazer que qualquer pessoa, ó Deus, possa frustrá-lo. Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a termos bom ânimo. Ó Deus, quando nós ouvirmos ou lembrarmos disso, ó Deus, que nós consigamos ter bom ânimo.
Ó Deus, porque o Senhor governa todas as coisas, o Senhor governa a nossa vida. Ó Deus, e nós sabemos, ó Pai, até que o mal, ó Deus, que possa vir a nos acontecer, ó Deus, o Senhor, ó Deus, controla todas as coisas. Deus, e para tudo, ó Deus, o Senhor pode usar, ó Deus, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Deus, então que o Senhor nos ajude a nos lembrarmos disso. Ó Deus, das nossas maiores angústias da vida, que o Senhor nos ajude a lembrar, ó Deus, de que o Senhor é soberano. Que o Senhor é soberano. Deus, é assim que nós oramos para a Tua glória em nome de Jesus. Amém. Mais algum recado, pastor? Já foi passado o recado ou não? Sexta-feira, agora, né, depois de amanhã, é 6 ou 7? Das 7 às 13 horas, nós teremos aqui um período de louvor, adoração e oração, aqui na igreja, né? E você está convidado a estar com a gente. Louvorzão no